Sabe aquela pessoa gentil, prestativa, que nunca falta e que nunca vai dizer não a ninguém? Isso é um obsessivo. Enquanto a histérica deseja ser desejada, o obsessivo vai na contramão. Ele foge do desejo e, para isso, ele usa os seus rituais e sua tentativa de controle, enquanto que o sintoma da histérica é uma metáfora, um enigma, uma coisa que fala de outra. O sintoma do obsessivo é uma metonímia, ou seja, é um deslizamento infinito. Um pensamento infinito leva a outro, um ritual infinito que se conecta a outro e assim por diante. Ele infinitiza a demanda, congela o desejo. Tudo tem um único jeito e inegociável de ser feito. Cada alimento tem uma única forma correta de ser preparado. Ele só vai ao banheiro se for na casa dele e sofre muito se precisar dormir na casa de outra pessoa. Sua higiene pessoal é impecável, pois ele teme ser imundo. A rigidez severa do obsessivo é justamente para não olhar para sua falta fundamental. E assim, ele só cederá ao seu desejo se conseguir tornar esse desejo em algo controlável. Suas regras e manias surgem para que ele não sinta que falta alguma coisa. Sua rigidez não é força, é medo. Medo de olhar para dentro e encontrar o que ele mais evita: a falta, a castração, o desejo. Suas manias são estratégias de guerra, e a guerra é contra si mesmo. Religiosamente, ele vai todos os dias durante anos para o mesmo trabalho, onde ele faz a mesma função que ele odeia. Mas ele não quer assumir isso, pois assumir que ele odeia o trabalho é assumir que ele pode desejar outra coisa. E pior do que suportar um trabalho ruim é ter que desejar um trabalho diferente. E como ele foge do desejo o tempo todo, ele vai ignorar esse ódio pelo trabalho. Como? Ele vai trabalhar mais e mais, até o dia em que o corpo dele começa a falhar. Apagões, esquecimento, a coluna trava, as pernas não andam, a visão está embaçada e a falta, que ele tanto nega, começa a surgir através de sintomas, como efeito de uma negação do desejo. O obsessivo sempre está impedido de algo, não porque alguém o proíbe, mas porque ele crê que existe uma proibição vinda do outro. O objeto de desejo é imaginariamente sustentado pela proibição de um grande outro. E para burlar isso, ele transforma a demanda, a ordem, o imperativo que alguém lhe deu imaginariamente, como se fosse uma necessidade. Eu tenho que fazer isso para conseguir isso. Só que ele não quer conseguir nada. E no meio do caminho, ele paralisa e fica no meio da frase, apenas no eu tenho que. O obsessivo destitui e anula seu parceiro como sujeito, reduzindo a condição de objeto de gozo. Ele se esforça para direcionar sua libido para fora do corpo, buscando silenciar e inibir tudo que se faça sexual, tentando fazer de seu corpo uma fortaleza impenetrável, um artifício para responder às questões sobre o desejo. Ele busca manter seu corpo preservado, intacto, quase morto e esvaziado de desejo. Diferente do corpo da histérica, que grita a qualquer um a sua insatisfação, o corpo do obsessivo emite sussurros e seu sofrimento é sempre silencioso e o estrago é devastador. Lacan não alivia nem um pouco e diz: o obsessivo é um escravo que espera pacientemente a morte do seu senhor para poder gozar. Nessa espera, ele cria artifícios para manter seu desejo e o do grande outro encobertos. Ele tenta preencher o buraco com significantes, se posiciona como o falo imaginário
diante da falta do grande outro, como se dissesse: fiquem tranquilos, eu dou conta do vazio. Ele vive num eterno quase. Quase fez, quase fui, quase disse. No fundo, ele não quer resolver nada. Ele quer controlar tudo. E o único jeito de controlar algo incerto, como o desejo do outro, é paralisando a si mesmo. Ele não quer respostas. Ele quer o direito de continuar perguntando. Escolher? Jamais. Escolher é perder todas as outras opções. Então, ele adia, calcula, repensa e assim vai se anestesiando na ilusão de controle. Lacan diz que o obsessivo se organiza em torno do grande outro, mas tenta o tempo todo enganá-lo. Quer ser o senhor da própria castração. Eu decido o que vou perder, quando vou perder e como vou perder. Pois ele sabe que perder é inevitável, mas ser pego de surpresa por causa dessa perda, jamais. O obsessivo vive como um escravo do dever. E por isso ele cria uma fantasia, a de ser o responsável por tudo. E nessa fantasia ele se apresenta como mártir. Tipo assim, se algo der errado, a culpa é minha. E ao mesmo tempo, ele garante que ele nunca vá realmente se envolver em algo, porque quem carrega tudo nas costas não tem tempo para caminhar junto, só tem tempo para carregar. No amor, ele ama à distância, pois seu desejo está na ordem do impossível. Ele se apaixona por quem não o escolhe e morre de amores por quem ele não pode escolher. Porque amar de verdade exige aceitar a falta no outro. E ele faz de tudo para negar essa falta. O obsessivo não pula sem antes calcular a profundidade, o impacto, o vento, o tipo de piso e ainda ter o nome de cada um da plateia que vai assistir ao salto. É claro que ele deseja o tempo todo. Ele só não quer que você saiba disso. Ele é aquela pessoa no WhatsApp que vai bisbilhotar os stories de todo mundo, mas que ninguém fica sabendo do pois o dele é privado. A pergunta do obsessivo não é o que o outro quer de mim, como no caso da histérica. A dele é como me livrar do desejo do outro sem deixar de parecer bonzinho. Ele quer escapar da demanda do grande outro sem ser rejeitado por isso. Quer dizer não enquanto tenta te convencer que está dizendo talvez. E por estar preso na fase anal, a limpeza e a organização imperam. Elas são vistas como uma formação reativa contra o interesse pela imundície. Ele retém as fezes e só usa o banheiro da sua própria casa, da mesma forma que ele retém o afeto. Assim como ele não dá suas fezes a qualquer banheiro, ele também não dá seus afetos a qualquer um. Por isso que, quando ele tem um filho, ele não o faliciza, ele não o torna como causa do seu desejo. Ele só faz um filho porque ele tem que ceder à demanda de um outro que queria um filho, mas não ele. E assim, ou ele não está nem aí para essa criança, e os avós precisam entrar em cena para fazer o cuidado básico, basta você analisar isso ao seu redor, tem muita gente assim, ou ele mima demais o seu filho, tornando ele insuportável. E no fundo, ele quer te convencer de que isso é amor, mas não é. Pois quem ama dá limites, ensina o não. Uma criança sem limites é uma criança que não foi falicizada, que não lida com a falta e que por isso dá birra, grita, chora, bate, desrespeita. Enquanto que o obsessivo, o pai ou a mãe, estará lá do lado dela, dando justificativas inúteis para cada má criação dela. É porque ela não dormiu bem, ela está gripada, e ela está triste ou está chateada, e assim ele tenta tamponar a sua falta, não querendo que o outro veja que ele não tem moral nenhum com o próprio filho. O obsessivo tem um pai
que não exerceu a função paterna, que não o colocou na dinâmica de ser desejado. Por ser uma figura fraca, o pai pode até existir fisicamente e fazer de tudo para esse filho, mas em casa, quem manda é a mãe. Mãe essa que sempre desautoriza esse pai, ou humilha, zomba dele, ridiculariza, e por isso, por ele não ter a autorização da sua mulher, a mãe dos seus filhos, ele não conseguiu entrar em cena para fazer a função de pai, que é colocar um limite à criança e à mãe. Justamente porque esse pai não colocou a sua mulher, a mãe, no lugar de causa de seu desejo. E por isso ela vai sempre torná-lo impotente. O obsessivo é aquele que ganha presentes o tempo todo, mas não usa nada, pois ele precisa preservar aquilo para que, se um dia ele precisar, ele não será pego de surpresa. Por isso, ele guarda o presente para ocasiões especiais, dias esses que nunca chegam. Ele usa a mesma lógica para preservar o próprio corpo, e a melhor maneira de enganar a morte é de se fazer de morto. Isso mesmo. O obsessivo, ele é um morto-vivo. Ele é um sujeito que pensa, planeja, calcula, organiza tanto em como viver que ele se esquece de viver. E assim, vai adiando a vida com classe, com argumentos, com um ar de quem tem tudo sob controle. Ele vive se culpando para manter tudo parado. A culpa é uma forma de garantir que ele não precise mudar nunca. O obsessivo é profundamente narcísico na sua autoimagem moral. Ele precisa parecer ético, correto, íntegro, mesmo quando está sabotando todo mundo ao redor com a sua passividade crônica. Ele quer ocupar o lugar daquele que sustenta a ordem simbólica, mas desde que não precise mexer nenhuma palha. Ele sonha com o trono, mas tem horror à coroa. Quer poder, mas sem exposição. Quer reconhecimento, mas sem risco. Quer amar, mas sem nunca precisar se entregar de verdade. Ele quer que o outro decida por ele, pois se der errado, ele tem a quem acusar, porque o obsessivo tem raiva do outro, tem raiva de precisar do desejo do outro, tem raiva da castração, odeia ser tocado, ele quer ser o único sujeito que escapou da falta. Só que ninguém escapa da falta, então ele finge de morto para imaginar que um dia conseguiu escapar. Ele quer ser o sujeito do saber, mas no fundo, ele sabe que não sabe desejar. E isso o desespera. Por isso ele se agarra na culpa, na moral, na dúvida, nos rituais, tudo para não encarar o buraco do desejo que o atravessa. Lacan, no Seminário 8, no livro 8, A Transferência, explica em termos técnicos, na página 312, essa fórmula da fantasia do obsessivo. Bastante complexo, mas vou tentar desmistificar para vocês. Lê da seguinte forma: o grande outro, barrado, desejo, de fi, alinha, alinha, alinha infinitamente. O que é isso? O grande outro, que aqui na forma está barrado, ou seja, símbolo que representa que ele é limitado e não absoluto, o obsessivo olha para esse abarrado na esperança de que ele tenha todas as respostas, que ele não tenha essa barra. Coisa essa que ele não tem, mas o obsessivo irá mantê-lo imaginariamente vivo, como se ele tivesse sim todas as respostas, como se ele não tivesse essa barra, como se ele não fosse o abarrado. O símbolo losango, que é a punção, aparece aqui lido como desejo de, ou seja, o obsessivo vê que o grande outro, que está barrado, deseja algo, e esse algo que o fará se livrar dessa barra é o falo, que na fórmula aparece com a letra grega φ, o símbolo do falo. Então, se é do falo que o grande outro precisa, o obsessivo se fará desse falo. O desejo do obsessivo é de que o grande outro
o A barrado não seja mais barrado, e assim ele se faz de falo, se oferta como se ele fosse o falo, na tentativa de ser aquele que tem o que falta a esse grande outro, para que ele não seja mais limitado, faltoso. E o resultado disso é uma série de infinitos objetos a linha e assim por diante. Essa sequência de A que vocês estão vendo é o obsessivo buscando encontrar um objeto perfeito que o fará completar o grande outro, que o tornará o falo. E com isso ele conseguirá retirar dele sua barra. Só que ninguém pode fazer isso, gente. Essa busca é metonímica, ou seja, sempre que ele se aproximar de um objeto que causa o desejo do outro, ele perde o valor, e o desejo se desloca para outro objeto, e depois para outro infinitamente. Essa série infinita reflete a impossibilidade de encontrar um objeto que satisfaça plenamente essa demanda e tapeie a falta no grande outro. O obsessivo investe nesses objetos com um caráter fálico, erotizando o seu mundo, especialmente o intelectual. Tá legal, tema, fórmula, interessante, mas eu quero saber na prática como isso funciona. Vou dar um exemplo prático de como entender a fantasia do obsessivo, através dessa fórmula que eu acabei de mostrar. O A barrado, que é o grande outro barrado, o obsessivo não suporta a ideia de que o outro é barrado, é limitado, ou seja, que não sabe de tudo, que não pode prometer o impossível. Por isso, na esperança de vê-lo como não barrado, ele vive o tempo todo perguntando a esse outro: Você me ama mesmo? Tem certeza? Você nunca vai me deixar, né? Olha, me garante isso. Você pode me garantir isso? Ele quer que o grande outro, o parceiro, no caso, dê uma garantia absoluta, uma resposta que seja total, sem furo, sem contradição, sem falta, que ele seja perfeito em sua resposta. E como isso não pode acontecer a nenhum ser humano, ele tenta burlar isso. Como? O símbolo do losango tem o nome de punção. Losango, punção, que aqui Lacan lê como desejo de fi, que é o falo, logo, desejo de falo. O obsessivo imagina que, para que o grande outro possa se tornar completo, não barrado, e que assim possa lhe dar uma garantia total de que ele realmente o ama, é porque ele deseja o falo. E quando o tiver, ele vai alcançar a completude e, com isso, vai conseguir dar garantias absolutas ao obsessivo. Então, o obsessivo pensa: já sei, eu vou ser o falo para ele. E como ele faz isso? Exemplo: o obsessivo se mata de estudar, se torna um intelectual brilhante, mas no fundo, ele não estuda porque ama o saber. Ele estuda porque quer ser aquele que tem o que falta ao outro, nesse caso, o saber. Ele quer ser o falo, o objeto de desejo do outro. Ele quer que o outro diga: Nossa, você é tudo o que eu precisava. Sem você, minha vida não presta. E assim, o obsessivo não quer saber, ele quer ser o saber, o que falta ao outro. Ele quer ser o falo. Mas é claro que isso não é possível. Por isso vemos essa sequência de a linha e assim por diante. É tipo assim, um obsessivo se interessa por uma pessoa e quer que ela lhe dê garantias absolutas que vai amá-lo. E então ele se faz de desejo, de objeto de desejo para ele. Manda mensagem, é simpático, é sedutor, ele se faz de falo. E quando ele faz com que esse outro o deseje, ele perde a graça, ele sai de cena, ele dá um jeito de sabotar a relação. Ele vai em busca de uma outra pessoa, e depois de outra, de outra. Essa é a sequência de A que sempre vai infinitizando. No fim, o obsessivo sempre estará insatisfeito, pois ele nunca conseguirá ser o falo para ninguém. Ele não pode ser tudo o que o outro precisa.
e lidar com o real dessa falta é insuportável para ele. O trágico disso tudo é que ele passa a vida inteira fugindo da falta e morre cheio dela.